Derrama sobre nós o teu poder. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Não se desanima. O que tu precisa. O que tu precisa. Se o inimigo vier desanimar, dizendo que não pode lá no céu entrar, Cristo é o caminho. O que tu precisa. Amém. Fala comigo, glória ao Pai. Fala glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pega as Bíblias Sagradas para nós meditar na palavra de Deus. Nós temos aqui alguns minutinhos, já estamos gratos a Deus pela presença de todos os irmãos que aqui vieram nesta noite. Apesar da chuva que cai forte aqui na cidade de Campos, desde a segunda-feira está a chuva caindo, mas graças a Deus. E os irmãos que pôde estar presentes, está aqui nesta noite, e aqueles que não pôde estar presente, mas nós estamos orando por vocês, para que na próxima quarta-feira, Deus vai trazer vocês para essa campanha. Amém, meus irmãos? Abra as Bíblias Sagradas, a palavra de Deus. Graças a Deus. Quero também cumprimentar aos ouvintes que estão nos acompanhando aí na programação também, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Sabemos que estamos falando com muita gente em nosso Brasil, através do canal do Facebook, aqui com o pastor Adão, essa transmissão direta aqui da cidade de Campo dos Goitacás, estado do Rio de Janeiro, a direção do pastor Oséias de Oliveira. Estamos aqui nessa campanha hoje, a campanha Uma Audiência com Deus. Quem está nesta campanha fazendo uma audiência com Deus, diga amém. É importante. Veja bem, nas cartas do apóstolo São Paulo, eu já tenho pregado essa palavra, já tenho lido essa palavra, pregado essa palavra, mas Deus tocou no meu coração para falar dessa palavra. No Colossenses, capítulo de número 4, Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Aleluia! Graças a Deus. Quando fala em audiência com Deus, fala em oração. Buscar o Senhor, verdade? Buscar o Senhor para Deus dar a bênção em toda a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar os irmãos que estão nos acompanhando, que domingo estamos aqui a partir das 9 horas da manhã, né, pastor? Domingo aqui é um culto abençoado, 9 horas da manhã, santo jejum com Deus, e é uma bênção de Deus, essa concentração de domingo pela manhã. Quero lembrar que amanhã, quinta-feira, pastor Oséias de Oliveira está aqui no horário das 9 horas da manhã, na concentração, pregando, orando, e Deus fazendo obras maravilhosas. E na sexta-feira também, pastor Oséias está aqui na parte da manhã, verdade? Amanhã, fazendo na parte da manhã também, no culto Guerra contra o Mal, verdade? Uma campanha poderosa em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quem já encontrou o texto sagrado, diga amém. Querido, eu tenho poucos minutos para nós terminar no horário certo, a concentração para a glória de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Perseverás em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de nós falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual
também estou preso, para que manifesta como me convém a falar. Andai com sabedoria com aqueles que estão de fora, remindo no templo, e a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Amém, meus irmãos? Fala comigo, meu Deus. Diga, meu Deus, eu preciso desta palavra na minha vida. Me dá força, me dá graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe. Podemos sentar, queridos irmãos. Daqui a pouco vamos orar mais. Palma para Jesus. Bem forte. A palavra perseverar em oração. Muitas vezes, amado, muitas vezes nós não temos cumprido essa palavra. A perseverança, muitas vezes, em nossas orações, é quando a situação está boa, uma vida próspera, uma situação sem problema, não enfrentando lutas e nem problema. Estamos em oração a Deus. Agora, quando vem a luta, vem a dificuldade na vida, aí muitas vezes paramos de orar. E a ordem que Paulo está passando aqui é para nós perseverar na oração. Perseverar na oração, a situação está boa, vamos orar. Agora estão enfrentando luta, enfrentando problema, vamos continuar orando, falando com Deus. A insistência na oração é importante a Deus. Até a Bíblia Sagrada fala que o reino de Deus, ele é tomado à força. Ele é tomado à força. Então, queridos irmãos, ver pessoas que chegaram na audiência com Deus no momento mais difícil da vida. E Paulo está dizendo aqui, perseverar em oração, velando nela com ação de graça. É para nós não orar desanimado. É para nós chegar na igreja e orar, e falar com Deus, e todo momento da nossa vida, não somente na igreja, mas nas oportunidades que nós temos em nossa casa também, nós temos que estar sempre em oração, e orar com ação de graça. Ação de graça é para nós não orar desanimado, orar muitas vezes despercebido, uma oração, muitas vezes sem uma resposta. É para nós orar com ação de graça, porque a graça é Jesus Cristo em nossa vida. Aleluia! Pode louvar a Deus. Orar com ação de graça. Está passando luta, não deixa que a luta seja maior do que sua fé. Verdade? Muitas vezes acontece que a luta vem e a luta passa a ser maior do que a fé. E a fé de muitos tem acabado, tem deixado da oração. Nós não podemos deixar da oração a qualquer momento da nossa vida. Verdade? A Bíblia fala da viúva, né? Da viúva e aquele juiz que não respeitava a Deus, que não respeitava ninguém. Verdade? Não respeitava o homem, não respeitava a Deus. Verdade? Mas a viúva, ela ia lá bater na porta dele todo dia. Todo momento ela estava lá batendo. Faça justiça. Juiz, faça justiça. Verdade? Ela foi lá buscar uma resposta. Ela estava com problema. E ela precisava de uma resposta que ele tinha que dar. Verdade? E ele muitas vezes nas primeiras não quis dar. Voltou na segunda também não. Mas chegou o momento que ele teve que ouvir aquela mulher. E resolveu o problema dela, verdade? E no texto lá ainda está dizendo, será quando o Senhor vier, Ele encontra fé sobre a terra? Ele encontra fé entre nós? Porque muitas vezes há pessoas que oram pelo problema, mas o problema se torna maior do que a fé dele e acaba. Ele para de orar. Então aqui nós estamos num texto que Paulo está dizendo para nós perseverar na oração, velando nela com ação de graça. Orando também juntamente por nós,
para que Deus nos abra a porta da palavra. Nesse momento que Paulo escreve esse texto, dá a entender que Paulo estava preso, ele estava numa prisão, e por isso ele trouxe esse texto da palavra de Deus. Ora também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de nós falar dos mistérios de Cristo. Que lindo, não é verdade? Orar um pelos outros, orar um pelos outros, orar pelos seus irmãos, orar pelas tuas irmãs, orar pelos pastores, pelos pregadores da palavra, orar um pelos outros, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de nós falar dos mistérios de Cristo que Paulo está dizendo aqui. E nós encontramos pessoas que perseverou na oração, pessoas que perseverou na oração nos momentos mais difíceis da vida. Começamos em Jó, no livro de Jó, capítulo 1 de Jó. A Bíblia fala que Jó era um dos maiores homens do Oriente, era um dos maiores homens do Oriente. Tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e muita gente trabalhando ao teu trabalho. De razão que Jó ele era um dos maiores homens do Oriente. Não passou a luta, não enfrentou o problema, não acabou a tua riqueza, não acabou os bens que Jó tinha, as criação, mas a Bíblia fala que Jó perseverou na oração. Ele perseverou na oração. Às vezes a gente olha a passagem de Jó, muitas vezes nós achamos, mas Jó não podia passar por isso, porque a Bíblia fala que Jó era sincero, que Jó era reto, que Jó era temente a Deus, que Jó desviava de tudo que não prestava. Ele não podia ter passado por isso, verdade? Mas a passagem de Jó e desses homens que a Bíblia fala aqui, que era homem de oração e não escapou da luta, é para nós entender que nós também somos sujeitos à luta na nossa vida. Nós somos sujeitos a enfrentar problemas sobre a nossa vida, mas quando o problema chegar, nós temos que perseverar na oração. Aleluia! E Jó, querido, veja bem, e Jó perseverou na oração, na perca das criação, dos animais, na perca dos filhos, verdade? Quando deu aquela tempestade, na perca dos teus filhos, na perca da tua riqueza, verdade? Mas ele perseverou na oração, e por ele perseverar na oração, quando chegamos no capítulo 42, nós vamos encontrar Deus dando a recompensa para Jó. A Bíblia fala que Deus deu a ele dobrado do que ele perdeu. Por quê? Porque ele perseverou na oração. Então nós também podemos passar luta em nossa vida e ter até uma perca na nossa vida. Mas se nós continuar firme na oração, Deus vai retornar para nós em dobro, para a glória de Deus, nosso Salvador. Oh, maravilha! É perseverar, meus irmãos, perseverar na oração, que nós alcança a bênção de Deus. Não era homens de oração, verdade? Outro que era homem de oração, rei Ezequias, não chegou até o momento dele falar: Senhor, eu andei diante de ti e fiz tudo o que era reto aos teus olhos, e não passou pela luta também, verdade? A Bíblia fala que quando o profeta Isaías chegou à casa de Ezequias para levar um recado para Ezequias, e certamente o homem está deitado, acamado, esperando uma resposta, chega um dos maiores profetas de Deus para trazer o recado para ele. E Ezequias deitado sobre a cama, o profeta chegou e disse: Ezequias, está me ouvindo? Olha aqui, Deus mandou você colocar a tua casa em ordem. É isto? Porque a Bíblia diz que tu morrerás, o Senhor diz que tu morrerás e não viverás, porque a tua doença é incurável. A tua doença é incurável. Meus irmãos, quando muitas vezes acontece no dia de hoje, chegar uma pessoa para entregar um recado,
Um recado que Deus mandou para você receber um recado como este. A pessoa se sente tribulado cada vez mais, verdade? Chora, começa a derramar lágrimas, ou até murmurar. Como que Deus pode fazer isso comigo? Eu faço campanha, eu vou na igreja, eu oro, eu jejum, e agora essa situação que Deus falou que eu estou passando, que é para mim colocar a casa em ordem, que eu vou morrer, verdade? Ezequias, o que fez? Não perdeu a cabeça, virou o rosto pela parede. Lá no livro do profeta Isaías 38, a Bíblia fala que Ezequias virou o rosto pela parede, e com seu rosto virado pela parede, ele fez uma oração a Deus. Uma oração, não uma oração tão prolongada, mas uma oração curtinha, com poucas palavras, mas com muito objetivo. Na oração de Ezequias, ele fez com seu rosto virado pela parede. Ele não queria contato com mais ninguém. Ele não queria contato com mais ninguém. E às vezes nós não pensamos isso. Quando a situação está difícil, aí nós queremos contato com um, contato com outro. Irmão, faz alguma coisa por mim. Ô irmão, faz alguma coisa por mim. De não sei o que, aquele contato nós queremos. Mas aqui virou o rosto pela parede, e com seu rosto virado pela parede, ele falou com Deus. Olha a oração desse homem. Ah, Senhor, lembra que eu te peço de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e eu fiz tudo o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia disse, e chorou Ezequias muito. Chorou Ezequias muito. E aquela oração de Ezequias chegou até em cima na habitação de Deus. Na tua luta, meu irmão, na tua luta, minha irmã, que enfrentamos nessa terra, se você se colocar na oração, pode ter certeza, há um Deus acima da tua cabeça que ouve a tua oração. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e chamou o profeta novamente, Isaías, eis-me aqui, Senhor, vem cá. Vai à casa de Ezequias. Novamente, Senhor? Sim, vai lá. Eu já fui lá, mas vai de novo. Chegou lá, fala o que para Ezequias? Diga para ele que a oração dele chegou aqui no céu. Diga para ele que a lágrima que saiu dos olhos dele também chegou aqui no céu. Diga para ele que eu, Deus do céu e da terra, estou mandando que ele levantar da cama, porque ele não vai morrer agora não. Eu vou dar para ele mais 15 anos de vida, para ele viver sobre a face da terra. Porque a oração e o clamor de Ezequias chegou até a habitação de Deus. Aleluia! Esse é um significado importante para nós, as nossas orações que nós faz a Deus. Como está as nossas orações? Somente está dentro de 4 paredes? Ou nós temos essa certeza e a convicção que a nossa oração está passando as nuvens, as estrelas, chegando até a habitação de Deus? A oração de Ezequias chegou lá em cima. Até a lágrima que saiu dos olhos desse homem também chegou lá de cima. Porque ele orou com objetivo diante do Senhor, para receber a bênção de Deus, verdade? E disse mais aqui a palavra do Senhor, falando com todos nós nesta noite aqui. Quando nós olhamos pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, nós olhando pela palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, nós vamos encontrar, meus irmãos, a oração desse homem também. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E não escapou da prova. Mas só que a prova veio, mas ele estava revestido nas orações. Homem de oração que buscava ao Senhor. Não escapou da luta, verdade? Quando foi jogado na cova do leão, que alguém olhou e disse, agora o leão vai acabar com ele, mas lá estava Deus e fechou a boca do leão e deu livramento para Daniel também. Aleluia! São pessoas, meus irmãos, são pessoas ligadas ao Senhor. São pessoas, eu estou dizendo para todos os irmãos,
passagem de homens, passagem de pessoas que na hora mais difícil, ele fez uma audiência com Deus. No momento mais difícil da vida, ele não foi procurar Pedro nem João, ele foi diretamente numa audiência com Deus. E Deus deu o livramento. E Deus deu o livramento em toda a área da tua vida, pelo poder da santa palavra do Senhor. Verdade? A Bíblia Sagrada, ela fala também, meus queridos irmãos, fala também claramente conosco, lá em 2 Crônica, capítulo de número 20, versículos 5 e 6. Fala de uma notícia também que chegou um rei chamado Josafá. Uma notícia que chega até Josafá, uma notícia desagradável. Josafá, vieram pelejar contra vocês 3 grupos de pessoas de cidade que vieram para acabar com o seu ministério. Eles vieram para terminar os teus ministérios. Lá os filhos de Amon, alguns dos amonitas, fizeram lá 3 grupos e já estão aqui na cidade próxima. Vieram para acabar com o seu ministério. A Bíblia diz que Josafá foi para onde? Na audiência com Deus. Vou falar com Deus para que Deus possa me ajudar a resolver essa causa. Verdade? E a Bíblia disse, meus irmãos, que Josafá programou a Deus um jejum. Todas as nações da terra a reuniram para o jejum. O povo que estava ali todo consagrando a vida para receber uma resposta de Deus, uma resposta do Senhor. Ele programou o jejum. Quando ele subiu no pátio da congregação, que ele começou a fazer a oração, a Bíblia Sagrada fala que o Espírito Santo desceu sobre eles naquele momento, e tomou um daqueles que estava com eles ali, e ele disse a palavra: Josafá, não tema por causa dessa multidão que vem contra ti, porque a partir de hoje a peleja não é tua, mas a peleja é do Senhor nosso Deus. Aleluia! É a perseverança na oração. Há homens que se perseverou na oração e recebeu a bênção de Deus. Eu quero que nessa campanha, queridos irmãos, que nós estamos hoje dando o primeiro passo nesta campanha da audiência com Deus, você vai pegar todos os teus problemas e colocar na mão de Deus. É uma audiência que você está fazendo com Deus, no seu pedido na igreja, na oração da campanha, que você vai sentir como você esteja na presença de Deus, na presença do Senhor, entregando todos os teus problemas na mão de Deus. Verdade? Foi a palavra que o Senhor deu no momento da viúva lá em Lucas 18. Verdade? Senhor, ela pedia: juiz, faça justiça. Esses problemas que eu estou passando, estou entregando nas tuas mãos. Foi pedindo, não desanimou. Às vezes o mal nosso é desanimar. Pede, quando acha que a benção está difícil, não larga tudo. Não vou para a igreja mais, não vou para a campanha mais, não vou jejuar mais, não vou orar mais, porque eu já orei bastante, não foi resolvido os meus problemas. Mas a gente encontra pessoas na palavra de Deus, que foi não somente uma vez na presença de Deus, mas várias vezes, para receber a bênção do Senhor. Verdade? O caso da mulher Cananeias, que também estava na situação com a tua filha, e ela foi na presença do Senhor, numa audiência. Ele também: Senhor, eu vim aqui porque não tenho outras condições. A minha filha está em casa, a minha filha está lá endemoniada, miseravelmente endemoniada, eu não aguento mais. Eu vim aqui para que o Senhor faça alguma coisa. E o Senhor não respondeu ela nenhuma palavra. Às vezes, quantas vezes, amado, que nós muitas vezes na igreja, que a pessoa vai na igreja, mas ele quer falar com o pastor, e o pastor não pode atender.
Ele chegou um momento que o pastor, não dá, eu tenho outro compromisso rapidinho para me fazer, já está passando da hora. Aí a pessoa vai embora e fala assim, não volto mais. Não volto mais porque eu fui lá para o pastor me atender, o pastor não pôde me atender, não pôde me dar uma palavra, e ele estava muito ocupado, e eu queria falar com ele, não deu, eu vou embora, não volto mais. Aí não vem mais na igreja. Ah, por que você não vai na igreja? Não, eu fui lá uma vez, o pastor não me atendeu. Eu queria falar com ele, mas estava ocupado e não me atendeu, não vou voltar mais não, verdade? De olhar para a situação da mulher Cananéias, Senhor, a minha filha está endemoniada, está miseravelmente endemoniada, faça alguma coisa. O Senhor não respondeu ela nenhuma palavra, mas a mulher ficou aí. A mulher ficou ali esperando, verdade? Na outra volta que ela deu, foi até o Senhor, recebeu mais uma palavra desagradável. Não é bom eu pegar o pão dos filhos, quando ela pediu socorro. Senhor, socorre-me. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Foi mais uma palavra difícil para ela. Mas ela teve a resposta, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Verdade? E com essa palavra a vitória chegou. Ô mulher, grande é a tua fé, e tudo seja feito como tu deseja. Através da fé, verdade? Por isso que o Senhor disse, será quando o Filho do Homem vir, encontra fé sobre a terra? Encontra fé sobre a terra? Foi a palavra que Deus deixou em Lucas capítulo 18, versículo 8. O Filho do Homem quando vier, será que encontra fé? Às vezes você está passando por um problema, enfrentando uma luta. Será quando o Filho do Homem vier, será que ele encontra fé sobre a tua vida? Será que ele encontra fé sobre você que tem um problema na tua vida, que você quer que Deus resolve? Será que o Senhor, quando ele manifestar para resolver o seu problema, será que ele encontra fé? Será que ele encontra fé ou encontra nós vazio? Verdade, irmão? Vamos ter tempo e estar na torcida para quando o Senhor vir para resolver o nosso problema, ele encontra fé sobre a nossa vida. Que Deus abençoe. Quem compreendeu, diga amém. Perseverar na oração, velando nela com ação de graça. Está passando luta, irmão? Persevera. Está enfrentando problema, meu irmão? Persevera na oração. Porque muitas pessoas, muitas vezes, acabou a fé, acabou até saindo da igreja, abandonando tudo, porque faltou a fé. Faltou a fé no momento mais difícil. É muito bom, é muito fácil orar quando está com a vida próspera, quando está com a vida prosperada. Não está faltando nada, é muito fácil orar. Mas a dificuldade na oração é quando está enfrentando luta. Quando você está enfrentando luta, perseguições e tanta coisa na tua vida, aí que é o momento de você correr para a oração, pedir a Deus força. Pode ter certeza, se você orar com fé, o diabo vai cair por terra e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe, irmãos. São essas palavras que Deus colocou no meu coração. E nós podíamos falar muito mais, mas as horas não esperam por nós. E nós já estamos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem concedido em toda a nossa vida. Coloque em pé toda a igreja do Senhor. Quem toma posse da palavra, diga amém. Levanta as mãos para o céu. Começa a orar, começa dando glória a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, nesta hora de oração, ó Deus, nós oramos, nós pedimos, Senhor, a bênção em favor de todos esses irmãos que aqui estão. Nós sabemos, ó Deus, que nesta noite foi uma noite chuvosa, mas mesmo assim nós estamos aqui com uma quantidade de pessoas
que vieram marcar os seus primeiros dias na campanha. Ó Deus, abençoa poderosamente, dando saúde e graça, meu Deus, a todo o teu povo que aqui está, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero agradecer os irmãos que estão nos acompanhando, o programa diretamente aqui da cidade de Campo, pela rede social. Que Deus abençoe todos vocês, que continua sempre estar ligadinho nessa programação, porque é uma bênção de Deus. Eu quero aproveitar e convidar os irmãos para não esquecer das campanhas, das concentrações que acontece amanhã, quinta-feira, dia doutrinário. Pastor José de Oliveira está aqui trazendo a palavra. Sexta-feira, dia da campanha Guerra contra o Mal. Você que está com a vida oprimida, sexta-feira é o dia da vitória. Então os irmãos, venham para cá. Sábado é o dia das orações aqui na nossa igreja. E domingo é o dia do jejum da resposta de Deus. Então todos estão convidados. Domingo estarei com os irmãos a partir das 9 horas da manhã, no culto do Santo Jejum, porque a oração e o jejum é a nossa resistência em toda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Levante, diga comigo, diga: ouvinte. Está fraco, mais forte: ouvinte. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.